Sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma noite aqui na Tua presença, Senhor, onde nós estamos aqui te buscando, Senhor amado, clamando, Senhor, colocando todos os nossos propósitos, Senhor, para essa meta, Senhor, no ano 2026, Senhor amado, que eu creio, Senhor, que vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de prosperidade, Senhor amado, vai ser um ano da Tua presença, Senhor, onde nós vamos te buscar, te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por cada oportunidade, Senhor, de estar, Senhor, na Tua presença, Pai amado. Eu coloco agora todas as famílias, Pai amado, diante de Ti, Senhor amado, que o Senhor venha agora com a Tua presença, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada lar de cada família, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória, Pai amado, neste lugar, Senhor amado. Ouve o nosso clamor, a nossa oração, Senhor amado, que o Espírito Santo de Deus manifesta agora, Pai amado, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Pai querido. Eu já coloco agora, Pai, toda a liderança nas Tuas mãos, Senhor amado. Oh Senhor, que o Senhor venha no encontro agora, Pai amado, de toda a família, Senhor, de todos os líderes, Pai amado. Oh Senhor, que esse ano será um ano de frutificância, Senhor, onde nós vamos colher, Senhor. Oh Pai amado, vida, alma que precisa se render a Teus pés, Senhor amado. Oh Senhor, nós clamamos, Senhor, 31 noites clamamos, Pai, por alma, Pai amado, que o Senhor envia, Senhor, vida, Senhor, que precisa, Senhor, ser liberta, que precisa ser salva, Pai amado. Visita agora cada lar, Senhor amado. Ou Senhor, aquele ainda que não conhece a Tua palavra, Senhor, entre agora, Pai, com providência, Senhor, da sabedoria, Pai amado, por causa de nós, Pai amado, para trazer uma alma a Teus pés, Senhor, que eu creio, Senhor, onde nós passamos, Senhor. Oh Pai amado, que nós podemos fazer a diferença, Pai amado. O Teu nome faz a diferença, Senhor, onde passa, Senhor. Por isso eu te peço agora sobre o dizimista, Pai amado. Nós oramos, Pai amado, para os 160 dizimistas, Senhor. Toca de coração, Senhor, aquele ainda, Pai, que não é, Senhor. Que o Senhor vem, Pai, incomodando, tocando com o Teu Espírito Santo. Oh Senhor, vem, Pai, quebrando esse coração, Senhor. O Senhor não precisa de nada disso, Pai. O Senhor é o dono do ouro, da prata, Senhor. Mas nós temos de ter princípio para ser dizimista, ofertante, Pai amado, da Tua obra. Envia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos também, Pai amado, pela construção, Senhor, ali do prédio, da cozinha ali, Senhor. Oh Senhor, toma nas Tuas mãos todos que estamos envolvidos, o nosso engenheiro, Pai amado, todos eles, Pai, o pedreiro, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor amado. Eu creio, Senhor, que esse ano ainda, Pai amado, o Senhor vai fazer uma grande maravilha, Senhor, neste lugar. O crescimento, Senhor, que eu creio, Senhor, quando nós oramos, colocamos diante do Teu altar, Pai. Agora, Pai, eu coloco também, Senhor, o propósito, Pai amado, da compra, Senhor, do gerador, Senhor. Oh Espírito Santo, envia mandador, Senhor, que eu creio, Pai, que eu creio, Senhor, conforme nós temos colocado, Senhor, o Senhor já teve agido, Senhor. Em 6 meses nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor. Por isso eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos crescimento, Pai amado, ali no campo da Paraíba, Senhor. Toma a vida do nosso pastor Vanderlei, Senhor, a vida do pastor Jeff, Senhor, que está ali toda a Tua equipe, Senhor. Oh Pai amado, que o Senhor venha no encontro ali, Senhor, trazendo vida, alma naquele lugar também, Pai. Que eu creio, Senhor, que eu creio no poder da oração. Quando nós clamamos, colocamos diante do Teu altar, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu coloco agora a vida de todos os nossos pastores nas Tuas mãos, presbítero, missionária, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor amado, todos os diáconos, diaconisa, toda a liderança, Senhor, de todos os ministérios, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. É porque o Senhor é Deus em todo o tempo, o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós em todo instante, meu Deus, e nós estamos aqui na Tua casa, rendidos aos Teus pés, hoje, meu Deus, 17ª noite, em que o nosso coração está prostrado a Ti, colocando diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas batalhas, as nossas guerras, Senhor, e nós confiamos somente no Senhor, nós esperamos somente no Senhor, nós cremos somente no Senhor. Não deixa, meu Pai, o Teu povo perecer,
submissos estamos à tua vontade, submissos estamos ao teu querer, submissos estamos a ti, ó Pai. Fica conosco nessa noite e nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, bendito é o Senhor. Vamos colocar sobre os pés, glória a Jesus, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Graças a Deus. Estamos de volta. Estivemos no nosso campo da Paraíba essa semana. Eu, pastor Flávio, Eldo, Renata, Daniela, Érica. E graças a Deus estamos aqui. O Senhor nos levou e nos trouxe para a glória de Deus, abençoados. Nosso campo lá está florido. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Dá uma bênção lá, né? Amanhã vê se eu, Flávio, né? Fala um pouquinho mais do que Deus tem feito lá na Paraíba, mas nós distribuímos agora lá 140 mochilas educacionais lá para a glória de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Tem alguns irmãos aqui que ajudaram, cooperaram, nós estamos extremamente gratos, levando educação para quem não tem educação, né? Aquela região muito complicada. Eu gostei bastante porque no projeto anterior nós atingimos as crianças. Nesse projeto nós atingimos os pais também, né? Pai que não sabia o que ia fazer para a criança voltar para a escola por causa do material escolar. O material escolar lá naquela região, ele é aproximadamente 50% mais caro que aqui. 50% mais caro que em qualquer lugar. Mas graças a Deus, 140 crianças vão à escola agora. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Quero agradecer aos irmãos que cooperaram. Alguns dos nossos irmãos estiveram lá, né? A Daniela colocou no grupo lá das mochilas. E eu peço que você que está lá no grupo da mochila continue vendo lá. Nós estamos mandando os feedback conforme nós estamos fazendo. Mas é impactante, sabe, irmãos? Ser abençoado é bom. É muito bom ser abençoado, eu gosto. Mas abençoar alguém é melhor ainda. Ministrar na vida de alguém é melhor ainda. Eu quero louvar a Deus por isso. E assim nós vamos avançando. Você está comigo aí? Diz amém. Vamos orar na direção? Vamos lá, meu filho, para aquela direção de lá, ó, esse lado aqui. Esse aqui para trás, por favor. Esse aqui para frente. Aquele lá para o lado de lá, por favor. Erga a sua mão, estica o seu braço. Me ajuda a pedir almas, porque pedir almas começa na oração, na intercessão. E até você que está aqui nessa noite, quem sabe, que ainda está indeciso, Jesus está falando com você, fica aqui é o lugar da bênção. Estende a mão, o pastor Flávio vai orar em nome de Jesus. Deus amado e poderoso, nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti com as nossas mãos erguidas, nos rendendo ao Senhor e declarando guerra contra a principado e potestade que atua nessas 4 regiões desse bairro, profetizando que esse bairro é do Senhor. Essas almas que estão cativas nos vícios, essas almas que estão cativas na pornografia, essas almas que estão cativas na prostituição, nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós dizemos, em nome de Jesus, Satanás, larga essas almas, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir a Ti, Pai, que essas vidas venham se achegar a Ti, meu Deus, através da vida desse irmão, dessa irmã, que está com a mão levantada, que ele seja o farol conduzindo essas pessoas, tirando das trevas para a eterna luz que é o Senhor, neste lugar, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos vidas salvas, vidas restauradas, famílias restituídas, Pai, pessoas libertas, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Graças a Deus, diga amém, crente. Levanta a mão assim alto comigo, assim o dedo, assim, diga assim: esse ano o Senhor me usar e através de mim trouxer uma alma à igreja. Diga assim: eu serei muito mais abençoado. Você pode dar um glória a Deus aí ou não? Põe a mão no seu irmão e diga assim: se não trouxer ninguém, vem você mesmo esse ano, hein? Quem sabe está desigrejado, desviado, fora da igreja, aqui é o teu lugar, tá bom? Vamos lá, pessoal, unção com óleo, meus obreiros já estão a postos. Sai do seu lugar, vem receber a tua unção em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus.
poder de calar a sua adoração, a não ser você mesmo. Adorar é uma escolha. Independente do que estiver acontecendo, adore. No final, Deus aparece. Você crê? Diz amém. Chega pertinho de alguém, pega na mão, faz uma corrente com essa pessoa bonita que está do seu lado. Se você sabe o nome dela, tudo bem. Se não sabe, pergunta, para a gente orar agora. Segurou na mão desse crente aí, vê se é o mais bonito que está perto de você, dá uma olhada. Se não for, pode olhar para frente mesmo. Não, não é para mim não, já saiu tudo correndo, é para o perninho ali, ó, que é bonitão. Vamos clamar, vamos orar em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio, aperta a mão desse irmão, que se a sua vitória for maior que a minha, eu vou me alegrar com você. Quem crê nisso diz um amém aí. Então levanta a mão desse irmão e ora por ele. Pai, em nome de Jesus, em um espírito só, em uma comunhão só, em graça, nós oramos uns pelos outros como manda a tua palavra. Meu Deus, todas as cadeias, resistências sejam quebradas agora. O nosso maior desafio é a comunhão, o nosso maior desafio é estarmos juntos, o nosso maior desafio é olhar para o Senhor, o nosso maior desafio é esperar no Senhor, e é por isso que nessa noite, Pai, a clamor, a oração, a intercessão no teu altar, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a casa dela, abençoa a casa dele. Meu Deus, se ele tiver abençoado eu estou, se ela tiver abençoada eu estou. Senhor, eu coloco agora vida, sonhos, projetos, metas. Senhor, eu repreendo agora tudo que não vem de ti, saia, meu Deus, e que haja vitória na vida desse irmão, vitória na vida dessa irmã, graça, unção e poder de Deus. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diz, fala pro teu irmão, quando a tua bênção chegar, vou lá comer um churrasco na sua casa. Vai ter um churrasco lá? Vou lá, hein, Marcão, comer um churrasco lá, hein? Aquele sítio gostoso que você tem lá, Marcão, em nome de Jesus. Quem dá um glória a Deus aí? Amém ou não? Mas você não é capaz de pagar um churrasco pro seu irmão? Hein, Renato? Dá, né? Churrasquinho. Quem tem sonho? Quem tem sonho? Quem tem projeto? Quem tem meta? Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda hoje eu estava ouvindo, né? Nós casamos a Giovana, né? A Gigi da tia Vanusa agora à tarde. Aliás, uma loucura. Nós chegamos 9 e pouco da manhã, né, Flávio? Chegamos da Paraíba 9 e pouco da manhã, depois fui fazer esse casamento da Giovana à tarde, da Giovana e do Léo. Acabou, a chuva atrapalhou, tadinhos, né? Muita chuva em São Paulo. Acabou, era 4 e pouco da tarde. Sim, eu saí de lá quase 6 horas, mas ela testemunhou para mim, ela falou, pastor, eu pedi que Deus abençoasse meu casamento. O Senhor falou assim, que até 31 de dezembro o Senhor faria. Deus fez na minha vida em 17 dias. Tudo que faltava, Deus proveu. Toda a porta que estava fechada, Deus abriu. E ela disse assim, então eu já alcancei uma bênção esse ano e vou alcançar outras. Quero crer que você também vai alcançar. Quem diz amém, irmãos? Creia nisso. O Deus que abre portas está aqui nesse lugar, ok? Vamos dobrar nosso joelho para frente, quem puder, é claro. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder. Vira o teu joelho de frente para o altar. Ora comigo, clama comigo, chora comigo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nas minhas mãos, os propósitos da igreja para 2026. Senhor Deus, eu confesso ao Senhor que nasceu no meu coração vindo de Ti, e eu sei que para mim é muito ousado, mas para o Senhor não é nada nos abençoar. Nós estamos orando por 100 novas almas nesta igreja, porque uma igreja não são as suas paredes, é o povo que ela tem. Então nos dá 100 novas almas aqui esse ano, Senhor. Aumenta o nosso número de dizimistas para 160. E nós não estamos pedindo isso porque a igreja necessita. Estamos pedindo para o povo aprender o princípio de dizimar e ofertar. Estamos orando, Pai, por a construção da nossa cozinha, o nosso prédio lá atrás. Que a bênção do Senhor venha sobre nós. Senhor, o Senhor sabe que eu sozinho não posso. Nós temos o necessário, mas o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Abençoa a compra do nosso gerador, Senhor. Está caminhando, está andando. Vai abrindo as portas, vai tirando as cadeias, os impedimentos e vai provisionando para nós. Senhor, dá o crescimento do nosso campo da Paraíba. Está florido, está abençoado. Pastor Vanderlei, missionária Margarida. Senhor, todos os nossos obreiros ali, Senhor. Todos os nossos obreiros. Todos eles sejam impactados, seja em Piancó, Santana, no Juru, meu Deus amado,
na onde o Evangelho está sendo pregado, na nossa base, meu Deus, eu libero a vitória e o milagre. Por favor, Pai, restaura, aviva e avança essa obra. Só o Senhor tem o poder de fazer isso. Restaura, aviva e avança. Nós estamos prostrados aos teus pés. Eu oro também, meu Deus, pela causa dessa irmã, a causa desse irmão. Atende ele esse ano. Abre a porta que estiver fechada, quebra a barreira que estiver em pé, mas faz com que o sonho dele se realize, o sonho dela se realize. Nas tuas mãos, diz a palavra, está todo o poder de que amandaias. Todo o poder está nas tuas mãos. Nos dá vitória, Pai, e nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. E os que creem dizem, graças a Deus. Ajuda o seu irmão a levantar, pega na mão dele aí, ajuda ele, dá uma força para ele. Vamos estar sobre os pés, vamos ler os nossos propósitos. Vamos ler com vontade, com força, declarando. A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado aonde? No céu. Bora lá no 3? 1, 2, 3. Consegue dar um glória a Deus aí? Nós temos essas metas. E essas metas nasceram no meu coração, vindo do coração de Deus. Eu creio que o Senhor já nos entregou cada uma delas. Antes de nós ofertarmos nessa noite, vamos levantar um clamor pelos enfermos. Nosso querido seu Gildo continua na batalha, na guerra. Mas agindo Deus, quem impedirá? O que remédio não faz, o que médico não faz, quem faz? Então levanta a mão e clama comigo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão, que a tua bondade, que a tua misericórdia visite o meu querido Gildo, Senhor. Visite os enfermos, que o nome não foi citado aqui, mas que o Senhor os conhece. Meu Deus, nós não descremos da medicina, mas nós acreditamos muito mais no Senhor. O Senhor pode curá-lo, o Senhor pode levantá-lo. Que a vontade boa, agradável e perfeita se cumpra na vida do Gildo, Senhor. Derrama sobre ele bondade, graça e misericórdia. Derrama sobre ele poder do Senhor agora. Cuida da Mônica, do Marcelo e de toda essa família que carece dessa ajuda agora. Junto com a tua igreja eu libero a cura e o milagre. E só quem crê diz, diga, nós cremos, se Deus quiser, Ele vai trazer a cura. Eu creio. Quem acredita? Eu acredito tanto que eu já posso aplaudir ao Senhor. Pai do Senhor, igreja, boa noite. Em pé mesmo, se você bem breve. A palavra do Senhor diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os bens que Ele tem me feito? Nós começamos mais um ano debaixo da bondade, da graça de Deus. Estamos aí há 17 dias deste ano, iniciar esse ano. E o que você tem trazido aos pés do Senhor? Qual tem sido a sua oferta? Como tem sido a sua oferta? Qual é a qualidade da sua oferta? Qual é o amor na sua oferta? Se você ainda não o fez, se esforce para fazer. Não, fala, não, esse mês eu tenho que levar uma oferta de amor, de gratidão. Eu virei mais um ano e eu tenho que trazer uma oferta de amor. Não porque a igreja precisa, não porque você vai barganhar com Deus, mas para mostrar a tua gratidão, para expressar o seu amor para com Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado e poderoso, nessa noite nós queremos expressar o nosso amor, a nossa gratidão, através das nossas ofertas, meu Deus. Eu quero pedir a Ti sobre o ofertante dessa casa, o dizimista, os irmãos dos propósitos, do projeto social dessa igreja, meu Deus. Que ele viva esse mês, um mês de milagre, um mês de portas abertas, Pai. Que ele viva o sobrenatural do Senhor, meu Deus. E que não falte o pão sobre a mesa, que não falte o teto sobre a cabeça, Pai. Que não falte, meu Deus, a vestimenta do Teu Filho. É o que nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que essa oferta, que essa semente lançada nessa noite, ela frutifica 30, a 60 e a 100 por 1 na autoridade do nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode sair do seu lugar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Suas obras,
pois por tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Você pode aplaudir, irmãos? Glória a Deus. Prometo aos irmãos que vou gastar aí uma hora. Uma hora, glória a Deus. Olha, eu ouvi um glória a Deus ali, irmão. Jesus do céu. Vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias ou acessassem as vossas Bíblias em Atos 8. Atos 8, 1. O Senhor está falando desde o princípio. O Senhor está falando conosco. Todos acharam? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde é que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu com os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Amém? Sabe, irmãos, essa mensagem em Atos 8 fala sobre o início da igreja. E o início da igreja, queridos, nós vamos ver os apóstolos, 120 apóstolos, começando no cenáculo, e sobre uma palavra que Jesus havia dado, dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas o que me chama a atenção, queridos, no início da igreja, é que o Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma poderosa, como um vento impetuoso, e enche todo aquele lugar. Ali é o nascimento da igreja, enche todo aquele lugar, e a palavra do Senhor diz que, como vento impetuoso, encheu todos aqueles que estavam no mesmo propósito. Acredito que nessa noite, todos nós que estamos aqui, existe um propósito para as nossas vidas. E o propósito daqueles discípulos era a obediência a um Deus que eles viam, a um Deus que eles viam encarnado, eles viam ressuscitar mortos, um Deus que ele viu levantar paralíticos, um Deus que diz para ele: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas que eles não compreendiam que quando aquele Deus disse a eles que ia morrer, muitos deles se indignaram, muitos deles abandonaram, muitos deles se dispersaram. Mas a palavra do Senhor é enfática e diz que os discípulos ficaram, quando viu Jesus ressurreto, eles ficaram abismados. Quando eles viram Jesus ressuscitado, quando ele ouviu, chegou nele essa menção, essa mensagem que Cristo havia ressuscitado, eles viram que aquilo que Jesus falava era verdade. Aquilo que Jesus disse ser Deus era verdade. E se Jesus estava dizendo que era um Deus, Filho de Deus encarnado, claramente vão se levantar os inimigos da igreja.
Os inimigos da igreja são aqueles, não é aqueles que estão fora, não é Roma, não é a Itália, não é os antepassados de outros países, mas eram aqueles que estavam na sinagoga, eram aqueles que diziam ser doutores da lei, eram aqueles Caifás e Anás, aqueles que colocaram Jesus numa cruz e disseram: você vai morrer. Mas eles não queriam acreditar que Jesus estava iniciando ali um novo projeto de igreja. Jesus estava iniciando ali com homens que não tinham nada, que homens que pela sociedade eram excluídos, que não sabiam teologia, que não sabiam pregar, que não sabiam falar sobre a Torá. O Senhor havia escolhido esses homens. Por que não escolher aqueles homens que sabiam sobre toda a Torá, sobre todos aqueles homens que conheciam a Bíblia de cabo a rabo? Jesus chama aqueles que não são para confundir os que são. Mas hoje, nessa noite, querido, eu quero lhes trazer sobre um tema: uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento, querido, precisamos entender o que é uma igreja em movimento. Quando se fala em movimento, se fala sobre aceleração, falamos sobre lugar, falamos sobre projeto, e é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: a igreja, ela não é parada, ela não é mobilizada, ela não é quieto, ela não é estática, porque ela existe de um dono, e este dono é Jesus de Nazaré. Jesus não é um Deus parado, Jesus não é um Deus estático. Então, querido, claramente a igreja não é uma igreja parada, é uma igreja que avança. É uma igreja que avança nos propósitos do Senhor. Mas como assim, Fernando, ela avança? Ela avança, querido, através da sua palavra. Ela avança através da sua palavra. Foi assim que o Senhor te escolheu, foi assim que o Senhor te chamou, através da sua palavra. O Senhor faz mover, e a palavra dos apóstolos foi: e há de ser que cairá o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. A profecia de Joel estava se cumprindo, e as pessoas daquele dia em Atos 2 estavam dizendo: ei, apóstolo, o que eu devo fazer? Ele olhou para eles e disse: se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Rei dos Reis. E aquelas pessoas olhou para o apóstolo Pedro e disse: o que eu devo fazer? E então, quando ele se arrepende, a palavra do Senhor, a igreja começa com um sermão do apóstolo Pedro, dizendo sobre o início de Abraão, o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Davi, e chega até Jesus dizendo: Jesus te escolheu, o Jesus te alcançou, hoje tem um livre acesso. Jesus está dizendo: eu tenho uma mão estendida para você nessa noite. Eu tenho uma mão estendida para você. 3.000 almas, 3.000 almas que rende ao sermão do apóstolo Pedro. 3.000 almas. Começa num sermão, querido, num sermão cristocêntrico, num sermão aonde a cruz é o verdadeiro tema, aonde a cruz é a verdadeira adoração. Talvez nessa noite você esteja dizendo: eu quero viver coisas grandes, eu quero viver grandes milagres. Satanás tem se levantado contra a sua vida e você diz: eu vou parar. Não pare, não pare, porque você é uma igreja em movimento. Você é uma igreja em movimento.
Você é uma igreja em movimento. O Senhor está te movimentando, querido. O que não sabia isso era Saulo. Saulo não sabia. Ele consentiu. O inimigo, ele consente quando você está desanimado. Ele consente quando você está dizendo: eu vou parar. Ei, querido, Saulo achou que era o maioral. Ele achou que podia. Ele achou que podia olhar para Estevão sendo apedrejado, sendo maltratado, e dizer: é isso mesmo que tem que acontecer. Quem ele pensa que é? Não sabia ele, querido, que os olhos de Estevão, a cabeça de Estevão estava para os céus, e os céus estavam abertos para Estevão. A igreja começa em seu movimento, mas existem sacrifícios. Existem sacrifícios. O poder de Deus desce sobre sacrifícios, querido. Muitos tiveram que morrer para que você estivesse sentado aqui hoje. Muitos tiveram que anular as suas vidas para que você estivesse aqui hoje. E então, querido, o que eu quero te dizer com isso: você é uma igreja em movimento, e ninguém pode te parar. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ei, Fernando, estão me perseguindo, estão me humilhando. Se você estiver na posição do Senhor, querido, se você estiver na posição do Senhor, saiba que alguma coisa vai acontecer com seus opressores. Alguma coisa vai acontecer. A igreja se move por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, queridos. A palavra se move por meio, a igreja se move por meio da sua palavra. E a igreja também se move por meio do Espírito Santo de Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus a igreja se move. Somente pelo Espírito Santo de Deus. Eu olho para Pedro, queridos, antes e depois de Atos 2. Não é o mesmo homem, não é a mesma pessoa, mesmo andando com Jesus. Um homem sem coragem, um homem que queria somente impressionar, um homem que só queria lacrar, um homem que só queria mostrar às pessoas que podiam ser amigo de Jesus. Mas, queridos, um homem que Jesus teve que dizer para ele assim: ei, Pedro, homem de pouca fé. Afinal, Jesus, eu andei sobre as águas, mas é homem de pouca fé. Ei, Pedro, Satanás pediu para que eu pudesse peneirar você aqui hoje. Ei, Pedro, por 3 vezes você vai me negar. Agora eu vejo, querido, eu não vejo um homem cheio de coragem, eu vejo um homem que nega Jesus, um homem que não tem fé. Mas agora, querido, após Atos 2, após o Espírito Santo de Deus se apossar dele, apenas uma palavra, apenas a porção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida mudou toda a igreja de Jerusalém. Se você estiver firmado hoje sobre a palavra, ninguém pode te parar. Se você hoje nessa noite estiver firmado no Espírito Santo, ninguém pode te parar. Não foi o que lemos hoje? O que Saulo fazia? Saulo, ele devastava as famílias. Eles arrastavam as famílias em praça pública, jogava na cadeia.
Mas a palavra de Deus diz que os apóstolos permaneciam firmes, porque a igreja estava em movimento. As pessoas entregavam os seus bens aos apóstolos e diziam: eu quero viver este Deus, eu quero viver essa novidade, eu quero para mim, eu quero para mim, eu não aguento mais ser o mesmo, eu quero viver este Cristo ressurreto que vocês tanto falam dele, eu quero isso para mim. Ei, querido, Saulo achou que podia parar a igreja, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que se dispersaram, não estava disperso sem a palavra. Talvez você esteja disperso hoje porque não entendeu o propósito dessa oração, não entendeu o propósito de estarmos aqui. Mas aqueles homens que estavam dispersos, queridos, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Quando Felipe entrou em uma cidade de Samaria, a palavra que ele falava era convincente, era transformadora, que os homens gritavam dizendo: eu quero esse Deus. Os espíritos imundos saíam em retirada, os coxos andavam, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, por causa da palavra de Deus. Se você dominar a Bíblia, se você for cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você for, você é a igreja do Senhor. Ninguém pode parar uma igreja em movimento. Ninguém pode parar uma igreja que está em aceleração. Quem está numa via de rolamento não pode parar. A esquerda, quem pega a esquerda não está pensando em frear. Então pare nessa noite de usar o freio na sua vida. Para de dizer que Deus não tem propósito com a sua vida. Para de dizer que o Senhor não te chamou. Hoje coma a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Quantos estão cheios da palavra? Diz amém. Amém está fraco. Quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus? Diz aleluia. Atos 9 não durou muito. Diga ao irmão que está do seu lado, diga assim: não vai durar muito para Deus pegar o seu inimigo. Não vai durar muito para Deus mudar a vida daquele que te persegue. Em Atos 8 foi o que eu li. Saulo cheio de poder, cheio de graça, dizendo quem deveria ser preso, quem deveria ser solto. Em Atos 9:4 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és o Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Querido, que se você estiver cheio do poder, se você estiver cheio da palavra, não é você, não é o seu CPF que ele está perseguindo, mas é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele toma a frente da sua causa. Ele diz: eu me responsabilizo. Ei, Saulo, porque você pegou e prendeu a minha igreja? Eu sou o dono dela. Eu não sou estático, eu estou em movimento. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja cheio da palavra de Deus nessa noite. Os seus inimigos cairão. Os seus inimigos cairão.
à medida que você é uma igreja em movimento. Diga assim: eu sou a igreja em movimento. Vós sois templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. Amém ou não? Você é templo do Espírito Santo. Não é mais nas sinagogas, não são mais nos templos, não é Caifás, não é Anás, não é eles que mandam, é o Espírito Santo que direciona, é o próprio Deus que diz: vai, diga ao meu servo que eu o levantei, diga à minha serva que eu escolhi. É o Senhor, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Falta só mais 40 minutos para mim terminar. Glória a Deus. Diga assim: eu sou a igreja, porque eu tenho a palavra. Diga: eu sou a igreja, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E diga assim: ninguém pode me parar a igreja do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Passamos 3 minutos mais tarde, aleluia. Fiquei só na introdução e depois a gente termina o resto, amém? Glória a Deus, pode ficar de pé, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. A tua presença é real no nosso meio. O Senhor está te enchendo de coragem, querido. O Espírito Santo de Deus está te enchendo de coragem nessa noite. Ei, querido, quando o Senhor queria falar com Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel e diz: Ezequiel, coloca um rolo na sua boca hoje, Ezequiel. O Senhor estava enchendo ele da palavra, o Senhor estava enchendo ele. Moisés, quando chegou ao Senhor e disse: Senhor, eu não sei falar, o Senhor disse: vai Moisés, porque eu serei com tua boca e ensinarei o que hás de falar. Agora, dobre agora, feche os seus olhos, que eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus eficaz. Senhor, nós somos uma igreja em movimento. Nós, Senhor, nós não somos como o mundo é. Senhor, mesmo os que se levantem, Senhor, os Saulos da vida, mesmo, Senhor, que se levantem homens, Pai, nós estamos firmados em uma palavra, e essa palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. É a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Salmista Davi diz, Senhor Deus, em Salmos 51, 10, 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o vosso Espírito Santo. Ele entendeu, Senhor, que sem o seu Espírito ele não podia reinar, ele não poderia ser rei. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor, nessa noite fala, continua falando conosco na autoridade do teu nome, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu,
adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade Está teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Amém ou não, irmãos? A Bíblia diz que Ele é vitorioso, e se Ele é vitorioso, nós também. Quem é vitorioso aqui? Dá um sorriso e um glória a Deus. Faltou o sorriso, né? Não consegue fazer as duas coisas, né? Ei, gente, amanhã é domingo, e domingo é de quem? Duas reuniões abençoadíssimas. De manhã às 10 horas da manhã, com chuva ou sem chuva, e à noite às 18 horas, com chuva ou sem chuva, né? Vamos ter a palavra de Deus, virar a campanha. Amanhã de manhã a gente vai apresentar uma princesa nossa aqui de manhã, criança nossa. E à noite eu vou fazer umas bodas aqui de 25 anos também, você não pode perder, vai ser uma festa amanhã. O domingo do Senhor sempre é uma bênção. Crente não pode ficar sem vir na igreja domingo. Sabe o que é legal, gente? Que está faltando 14 dias para nós terminarmos o nosso propósito. Dá para dar uma glória a Deus, irmãos? Até o dia 1º, né? Então vamos pegar firme e vamos estar na igreja em nome do Senhor Jesus, servindo ao nosso Deus.
o pastor fez a oferta, falou com vocês, mas eu continuo pedindo para você que não entrou no Ebenezer, aderir ao Ebenezer. Nós precisamos disso rapidamente. Ou você que está no Ebenezer, mas não fez o seu cadastro. Você acredita que hoje eu descobri lá em casa que os meninos não tinham feito cadastro ainda? A gente está já dando, tem gente que está dando o Ebenezer e não fez o cadastro. Por que precisa fazer o cadastro? Porque como que a gente vai saber, irmão, quem está dando, quem não está dando, quem está acompanhando? Eu preciso que você faça o cadastro, tá? Sobe lá o link no grupo da igreja, no grupo do Ebenezer, por exemplo. O grupo do Ebenezer hoje tem mais de 200 pessoas, né? Dá essa ajudinha para nós, tudo bem? Quem pode dizer amém? Então tá bom, deixa eu te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Faz assim com a tua mão. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa. Oração, palavra, intercessão, tudo que nós precisávamos, o Senhor nos deu nessa noite. Agora leva-nos guardados aos nossos lares. Uma noite de paz a todos nós. E amanhã, dia do Senhor, nas 2 reuniões que a glória do Senhor se manifeste. Fica com o teu povo, conduz o teu povo por águas tranquilas por amor do teu nome. Eu oro e abençoo a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que a graça do meu Deus eterno e as consolações do Espírito Santo, que estão espalhadas sobre todo o povo de Deus, sobre a face dessa terra, estejam também sobre vós, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: dá aquele abraço, se despede na paz do Senhor. Diga para o teu irmão, amanhã é domingo, vem para a igreja, hein? Aquele abraço gostoso.